Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro. Pois é, galera, vamos ver aí agora a última notícia. Aí falando sobre o Super Mundial aí, que está pertinho aí do Flamengo competir. Vamos ver aí a mídia esportiva comentando sobre isso, galera. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, curte, compartilha, comenta e vamos lá, sem enrolação, para mais um vídeo. A hora o Super Mundial se aproxima, 15 de junho, o início do Super Mundial, e o Flamengo recebeu uma visita especial. Qual seria ela? Olá, fã de esportes. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, aqui no Museu do Flamengo, na sede do clube na Gávea, a abertura oficial do Tour da Taça do Super Mundial de Clubes da FIFA nos meses de junho e julho. Estiveram presentes o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, a Charanga Rubro-Negra, a primeira torcida organizada do Brasil, e os mascotes Binho e Urubão. O presidente BAP falou do Super Mundial de Clubes e da Taça. Peça belíssima, né? Para além de um troféu, uma obra de arte desenvolvida por um grande artista. Enfim, então, muito bacana ter esse troféu aqui conosco. Oxalá ele fique esses 2 dias do Tour e que ele volte para cá definitivamente após o Mundial. Vai ser algo diferente, é a primeira vez, eu acredito que isso veio para ficar e será definitivo. Vai mudar mais uma vez a forma como o futebol, como negócio, funciona no mundo. Vamos lá, Elton. A gente, obviamente, vimos aí troféu, vimos aí a expectativa do Flamengo, mas antes tem a questão de um Flamengo derrotado para o Cruzeiro, jogo muito agitado, Cruzeiro bem no Brasileiro, Flamengo também, naturalmente, mas na expectativa de um Flamengo dominante, a gente não é aquela coisa que vai nadar de braçada. A gente já fala sobre um interesse importante do Flamengo em relação a uma estrela internacional, mas o que ler deste jogo, tanto para Flamengo quanto para Cruzeiro, Elton? Pensando no que passou, acabou sendo um jogo para o Cruzeiro retomar aí a confiança. A gente viu o presidente do Cruzeiro emocionado, né, falando depois do jogo de que estava muito satisfeito com o que o Cruzeiro tinha feito no jogo contra o Flamengo. É claro que é um resgate de uma autoestima, né, de uma equipe que está tentando ser protagonista novamente, fez altos investimentos. Tem essa questão do Dudu sendo resolvida, acho que até deixou o ambiente mais leve, o Jardim tentando fazer o time funcionar melhor, e acabou sendo um resultado importante de uma equipe que na temporada passada já tinha vivido um campeonato mais tranquilo, né, de ficar longe da zona de rebaixamento e até lutar por vaga na Libertadores, acabou não conseguindo, acabou indo para a Copa Sul-Americana. O Flamengo tem outras pretensões dentro da temporada, né, porque é uma equipe já consolidada. A gente sempre falou, né? O Felipe Luiz está no seu primeiro trabalho como técnico de um time profissional. E está no seu 2º ano como técnico, né? Então, ele está começando a sua carreira. Essa instabilidade, que eu acho que nem acontece com o Flamengo tanto assim, né? Porque derrotas fazem parte de um caminho de qualquer clube, de qualquer time, por mais forte que seja, tropeços podem acontecer. Ainda mais num campeonato brasileiro, né? Que é bem equilibrado, que é bem difícil. É fácil perder pontos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Nem é o caso do Cruzeiro, mas é possível que aconteça lá na frente. Mas a gente vai começar a entender também, né, como o Felipe Luiz vai lidar com instabilidades, né, com ausência de jogadores, com derrotas que irão acontecer. No início do trabalho dele, ele falou sobre isso. Né, ele falou que momentos de instabilidade, momentos em que a equipe vai oscilar, a gente precisa estar pronto também nesses momentos. Eu acho que ele está se preparando para isso, ou já está preparado para isso, porque viveu isso como jogador. Então eu vejo muito natural esse percurso. Vamos ver, né? As grandes equipes, elas saem de instabilidades muito rápido, né? E eu acho que o Flamengo tem essa capacidade. E o Cruzeiro, que está numa instabilidade longa, né, de temporadas, quem sabe, né? Vamos ver a partir de agora um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro protagonista, um Cruzeiro que vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro o tempo inteiro, que eu acho que ganha muito, né, a Série A com essas equipes estando bem, disputando títulos, fazendo grandes jogos, como vimos nos jogos do fim de semana. A história do João Félix. Aí você que hoje trabalhou a beça, tá vendo o Sport Center, tá desligado.
João Félix, ele mesmo, o jogador português que já rodou muito, surgiu como um grande destaque, teve momentos, é verdade, mas já rodou em muitos times. A informação é que o Flamengo tem interesse no João Félix, chegou a procurar o jogador que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan, mas segundo a informação da ESPN, você pode, aqui a gente tem a apuração, você pode ler a notícia completa no espn.com.br, a informação é de que ele ganha em torno de 10 milhões de reais no Milan atualmente. Para jogar no Flamengo teria que reduzir muito, mas é muito mesmo, né? E aí é o tipo de encaixe salarial que não parece nem perto de acontecer, mesmo o Flamengo sendo hoje no continente uma potência esportiva e financeira. Não parece ser o caso, mas queria que você falasse sobre João Félix e o interesse rubro-negro. Bom, eu tenho feito alguns jogos do João Félix na Série A, né? A gente faz a Série A, o campeonato italiano, e ele não é titular da equipe do Milan, foi contratado inclusive para tentar fazer o Milan chegar ao mata-mata da Champions League e ir longe na competição e não correspondeu. É um jogador com 25 anos de idade que já rodou vários grandes clubes do futebol europeu, né? Chelsea, Atlético de Madrid, no futebol português nem se fala, na própria seleção portuguesa, tem títulos importantes, mas ainda não se consolidou como um dos grandes jogadores do futebol europeu. Inclusive esse gol aí, ele participa, né? O gol contra o Lecce acaba desviando ali na defesa do Lecce e entrando, ele participa do gol, mas é um jogador que não tem sido titular dessa equipe. O Flamengo sinaliza pelo mercado, né, com essa informação surgindo aqui para o Brasil, que vai buscar nomes fortes para tentar fazer o Flamengo manter o que estamos vendo nos últimos anos, né, Felipe? Trouxe o Alcaraz, que é um jogador também, passagem pelo futebol europeu e voltou para lá. Isso sem contar os brasileiros que estão retornando, né? O caso do Danilo, do Alexandro, do Jorginho, né? Que é um jogador que está aí em vias de acertar com o Flamengo. Então o Flamengo sinaliza para o mercado que vai de novo, né, ter uma equipe competitiva e com jogadores acostumados a esses cenários. Eu acho que não é o caso para a contratação do Flamengo, né? O caso do João Félix. Muito também por essa questão financeira, né? Porque não é baixar a pedida salarial, não. É praticamente diminuir 90% do que ele ganha, porque é um cara de 25 anos ainda, muito valorizado na Europa, apesar do momento em que vive, né? Não é um dos grandes protagonistas, não é um cara também de primeira prateleira hoje do futebol europeu. Show de bola, Elton. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Sport Center e já voltamos com mais destaques. A reportagem especial que prometemos. O dirigente do Lion City da Singapura foi ao Ninho do Urubu essa semana para pegar referências e copiar tudo que viu lá no Ninho do Urubu e levar para o clube da Singapura. Embora seja um clube que pouca gente ouve falar, mas pelo que eu escutei no Flamengo, é um clube que tem um bom poder financeiro. Então eles vão ver tudo eles vão pegar tudo que eles viram lá no CT Ninho do Urubu, anotaram e tal, aquele projeto todo, e vão levar para a estrutura deles lá na Singapura. Maneiro demais o Ninho do Urubu sendo exemplo para vários clubes do exterior. Vocês aí, ó, que tem a síndrome do vira-lata, não, no Brasil a gente copia tudo, na verdade, muita coisa eles copiam da gente também, tá? Isso precisa ser dito. Vamos lá, pessoal, Flamengo ganhando causa na FIFA. Publiquei nas minhas redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande. O Flamengo venceu o recurso na FIFA contra Leixões pela dívida da compra de Werton, ou Verton, não lembro, vou ser sincero, não lembro ao certo qual é a pronúncia correta, e Estrela Amadora, Igor Jesus e André Luiz. Lembra dessas negociações? Os dois clubes portugueses têm 45 dias para pagar a dívida ao Fla ou ficarão proibidos de registrar novos jogadores. Apuração minha diante do caso, tá? Decisão da FIFA para o Estrela Amadora. Terá que pagar o valor de 2,3 milhões de euros como valor pendente, que é o montante realmente devido, além de juros de 12% por ano a partir do dia 1º de novembro de 2024 até a data do efetivo pagamento. Ainda terá que pagar mais 230 mil euros como multa contratual. Gente, é muita grana que o Flamengo tem a receber, cara. Cara, do Estrela Amadora, bota aí, ó, 14,8 milhões de reais, além de multa de 1,4 milhão de reais, e ainda tem os juros de 12%, gente. É muita grana que o Flamengo tem a receber.
Já no caso do Leixões, é um caso mais barato, digamos assim. Tem que fazer o pagamento de 175 mil euros em até 45 dias. Caso não aconteça, o clube sofre transfer ban por até 3 períodos de registro. A decisão entendeu também que multa e juros não são devidos nesse caso. Os dois clubes têm 45 dias para efetuar o pagamento ao Flamengo, senão vão sofrer transfer ban. Eu vou ser sincero, eu acho que os dois vão acabar sofrendo transfer ban. O grande questionamento é o seguinte: será que isso iria acontecer se a antiga gestão continuasse? Tendo em vista que o Flamengo estava muito próximo de comprar o Leixões, ou melhor, a antiga gestão tinha o projeto de comprar o Leixões, de fazer uma SAF do Flamengo lá. Enfim, fica esse questionamento aí para vocês. Quero a resposta de vocês. Vamos lá, pessoal. Cleiton, zagueiro que tem contrato até dezembro. Os empresários já avisaram ao Flamengo que não vão renovar. E também avisaram o seguinte, que a qualquer momento vão trazer uma proposta de um clube para o Flamengo para fazer parceria em direitos econômicos. Ou seja, se o jogador sair de graça, o Flamengo não fica com nenhum percentual desse jogador. Se ele sai agora antes do contrato, o Flamengo liberando, fazendo parceria, pelo menos o Flamengo mantém um percentual de direitos econômicos desse atleta que tem potencial, embora não tenha tido muitas oportunidades do Flamengo, mas eu acho o Cleiton com bom potencial. Zagueiro, canhoto, é raro de achar no mercado, ele consegue fazer a lateral esquerda também, já fez várias vezes no Flamengo, inclusive. Tem uma boa saída de bola, não é tão veloz, mas é um zagueiro alto, vai muito bem na bola aérea. Então, acho que o Flamengo iria agir de maneira extremamente correta se aceitasse fazer parceria em direitos econômicos com o futuro clube do Cleiton. Ainda tem que esperar a proposta chegar, mas de fato se tornou a última opção. Tanto é que recentemente, aí, quando o Felipe Luiz poupou geral, colocou o João Vitor, não colocou o Cleiton no time titular. Agora, a informação principal, galera. Muita gente me questionando aí quantas contratações o Fla quer fazer além de Jorginho e por que o Flamengo vai atrás de tal jogador. Calma. Vamos primeiro para esse questionamento. Quantas contratações o Flamengo quer fazer além do Jorginho? Vamos lá. Apurei o seguinte junto à diretoria do Flamengo. Além do Jorginho, o Flamengo quer um meia, camisa 10, que um alvo é o João Félix, nome que a gente conseguiu descobrir e de fato todo mundo confirmou que o Flamengo tem conversas com os representantes do atleta, com Jorge Mendes. Ainda não fizeram uma proposta oficial ao Chelsea, mas ao atleta já fizeram a proposta. E a ideia é tê-lo por empréstimo com opção de compra. E o Jorge Mendes vai conversando com o jogador. Tem outros clubes da Europa também interessados no atleta. Tem essa concorrência. Além do Jorginho e esse meia camisa 10, que seria o João Félix, o Flamengo quer contratar 2 pontas, 2 atacantes pontas. E aí fica aquele questionamento. Como assim, Vini? O Flamengo quer contratar ponta? Sim, o Flamengo quer contratar ponta. Nossa, mas o Flamengo já tem Michael, já tem Bruno Henrique, já tem Cebolinha. É justamente por isso. Porque o Flamengo entende que nenhum desses tem a característica que Felipe Luiz quer para um atacante de ponta. Quais são essas características? Pontas, dribladores e potentes. E essa fonte, porque eu fiz esse questionamento a essa pessoa do Flamengo? Essa pessoa me respondeu da seguinte maneira na frase: porque precisamos de pontas, dribladores e potentes, que não temos no momento. E é isso. É por conta disso que o Flamengo está em busca de pontas. Então, vamos lá. Jorginho, um meia camisa 10, 2 pontas, 4 reforços. O Wesley vai sair. Se o Wesley sair, obviamente o Flamengo vai atrás de uma reposição para a lateral direita. 5, poderia ser 5 na próxima janela de transferência. Tendo em vista que o Jorginho já está acertado, começa muito bem a janela de transferência do Flamengo, pensando em reforçar o elenco. E eu não duvido nada que mais jogadores possam sair na próxima janela e a gente vai atualizando todas as informações para vocês. Beleza? Então, galera, só para contextualizar aí, João Félix tem 25 anos, surgiu como uma grande promessa aí no Benfica. O que o levou para uma transferência milionária para o Atlético de Madrid, ganhando 10 milhões de reais. No entanto, sua trajetória na Europa tem sido marcada por altos e baixos, com passagens por clubes como Chelsea e Barcelona. Atualmente, ele está emprestado ao Milan, onde busca retomar o bom futebol. Então, a situação no Milan. No Milan, João Félix chegou com grandes expectativas, mas ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto, apesar de ter marcado um gol em sua estreia. Sua permanência no clube italiano após o término do empréstimo é incerta. E sobre o interesse do Flamengo.
Diante dessa situação, né, o Flamengo, comandado aí por Felipe Luiz, demonstrou interesse em contar com João Félix. A proposta envolveria um empréstimo com opção de compra, visando fortalecer o elenco para o Mundial de Clubes. O Chelsea, atual detentor dos direitos do jogador, estaria aberto a negociações. A posição de João Félix. Apesar do interesse do Flamengo, João Félix ainda não está convencido de uma mudança para o futebol sul-americano. Ele acredita que pode retomar seu melhor futebol na Europa e considera outras opções, como um possível retorno ao Benfica. Qual seria o impacto ao Flamengo? A chegada de João Félix ao Flamengo seria um grande reforço, né? Trazendo qualidade técnica e experiência internacional ao ataque rubro-negro. Além disso, sua contratação poderia atrair ainda mais atenção para o clube no cenário mundial. E os desafios da negociação, né? No entanto, a negociação apresenta desafios, como a adaptação do jogador ao futebol brasileiro e questões pessoais que o fazem hesitar em deixar a Europa neste momento. O Flamengo terá que apresentar um projeto bem convincente para atrair o atacante. Né? A possível contratação de João Félix é uma movimentação bem ambiciosa aí do Flamengo, né? Porque poderia levar aí o Flamengo a um patamar mais elevado ainda. Então, resta saber aí se o jogador vai querer, não vai querer, né? Porque realmente, ele ganhando hoje 10 milhões, como vimos aí, o Elton comentando, seria uma mudança. Então, vamos ficar aí atentos às próximas movimentações, né? Pois é isso, né, galera? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para notificação, curte, compartilha, comenta. E eu quero saber aqui o que vocês acharam sobre isso. Acham que João Félix vai aceitar, não vai aceitar? O Flamengo tem condições, não tem? Inscreve aqui pra gente saber o que vocês acham. Até o próximo vídeo.